Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo de trigonometria falando um pouquinho de arcos na circunferência. Aqui eu tenho uma circunferência C qualquer e nela eu tomei os pontos A e B. A circunferência fica dividida em duas partes, a parte que vai do ponto A até o ponto B e a parte que vai do ponto B até o ponto A. Cada uma dessas partes é chamada de arco. Então eu tenho aqui o arco com origem no ponto A e extremidade no ponto B, notação para arco. E aqui eu tenho o arco com origem no ponto B e extremidade no ponto A. Portanto, arco BA. É importante sabermos medir arcos na circunferência. Aqui nós temos o ponto O, que é o centro da circunferência, e os pontos AB são pontos na circunferência. Nós temos o arco AB e o ângulo central AOB. Se a medida do ângulo central é alfa, então eu digo que a medida do arco AB também é alfa. Portanto, alfa é igual à medida do ângulo central AOB, converte-se em O, e também alfa é igual à medida do arco AB. Arco AB. É importante comentar que temos dois conceitos diferentes: medida de arco e comprimento de arco. Comprimento de arco seria a distância que você precisaria percorrer partindo da origem do arco até a extremidade do arco. Então, é o comprimento do arco AB. E a medida do arco toma em consideração a medida do ângulo central que esse arco determina. Comprimento do arco, ele está relacionado com o tamanho da circunferência. Veja aqui nesse exemplo. Se a medida do arco é beta, então a medida do arco CD também é beta, a medida do arco EF também é beta, e a medida do arco GH também é beta. Beta é igual à medida do arco CD igual à medida do arco EF, que também é igual à medida do arco GH. Agora, comprimento do arco, eu teria que percorrer aqui do ponto C até o ponto B, que tem uma medida. Já a circunferência C2, que é maior que a circunferência C1, o comprimento do arco também é maior. E a circunferência C3, o comprimento do arco GH é maior ainda, mesmo os três arcos tendo a mesma medida. O arco de uma circunferência é medida de duas formas. Primeira forma, eu posso usar graus para medir o arco. Por exemplo, aqui, o arco AB, ele determina o ângulo central de 90 graus. Então, a medida do arco AB é 90 graus. Neste exemplo, o arco AB determina um ângulo raso. Portanto, a medida do arco AB vale 180 graus. Neste outro exemplo, a medida do arco AB é 3/4 de volta. Portanto, a medida do arco AB é 270 graus. Aqui, o arco AB percorreu uma volta completa. Então, a medida do arco AB vale 360 graus. Quando o ponto A é igual ao ponto B, eu também posso escrever que a medida do arco AB é 0 grau. Outra forma de medir arco é quando você toma como referência o tamanho do raio da circunferência. Raio da circunferência. E essa forma é chamada de radianos. Como assim? Veja, aqui eu tenho uma circunferência de raio R e o arco AB tem como comprimento a medida de um raio. Ou seja, se eu percorrer o arco AB
do ponto A até o ponto B, eu vou percorrer a distância de um raio. Portanto, eu falo que a medida do arco AB é igual a 1 radiano. Ou simplesmente, o arco AB mede 1 rad, que é 1 radiano. E por convenção, para escrever a medida do arco em radiano, você não precisa nem escrever a palavra radiano e nem colocar a abreviação rad. Só coloca o número real, que já está subentendido que o arco ele está sendo medido em radianos. Então, eu vou colocar aqui. A medida do arco AB é 1 radiano, ou 1 rad. Aqui a medida do arco AC é de 2 radianos. A medida do arco que tem origem em A, extremidade em D, é de 3 radianos. A medida do arco AE, 4 radianos. A medida do arco AF é de 5 radianos. E a medida do arco AG é de 6 radianos. Agora, é importante sabermos qual é a medida de um arco de meia volta. Então, veja, de A até D, nós temos 3 radianos, ou a medida de 3 raios. Agora, meia volta é um pouquinho mais que 3, e é exatamente 3,14159 e assim por diante. Esse número é um número irracional, bastante conhecido, que é o π. Então, meia volta é um arco de π radianos. Sabendo que meia volta é um arco de π radianos, eu sei quanto é um arco de 1/4 de volta. É só pegar meia volta, que é π, e dividir por 2. Portanto, 1/4 de volta é π por 2. 2/4 de volta, 2π por 2, que é o π. 3/4 de volta é 3π por 2. 3π por 2. E uma volta completa é 2π. Então, 2π. Em radianos, a medida do arco é sempre igual ao comprimento do arco dividido pelo comprimento do raio. E usando esta relação, se você tem a medida do arco e o valor do raio, você consegue determinar o comprimento do arco. Então veja, o comprimento do arco ele é determinado por esta relação aqui. Mais importante, essa medida de arco é sempre em radianos. Agora vamos localizar na circunferência trigonométrica alguns arcos importantes. A origem desses arcos será aqui nesse ponto. Vou percorrer a circunferência no sentido anti-horário e desta forma vou determinar alguns arcos importantes no ciclo trigonométrico, começando com 30 graus e os seus correspondentes nos outros quadrantes. Então, percorrendo no sentido anti-horário, nós temos aqui um arco de 30 graus. O correspondente de 30 graus no segundo quadrante, a gente pode perceber que este arco que eu estou destacando também vale 30 graus. Então, da origem até o correspondente de 30 graus no segundo quadrante, eu vou percorrer meia volta menos 30 graus, ou seja, 180 menos 30 graus, que é 150 graus. Aqui no terceiro quadrante, eu vou percorrer meia volta mais 30 graus, ou seja, 180 mais 30, que é 210 graus. Agora, no quarto quadrante, eu quase percorri uma volta completa. Faltou 30. Então, 360 menos 30, que é 330 graus. Agora, em radianos. Perceba, se eu pegar meia volta em graus, que é 180, e dividir em 6 partes, eu chego em 30 graus. Em radianos é a mesma coisa. Eu vou pegar meia volta em radianos e vou dividir em 6 partes. Portanto, 30 graus corresponde a um arco de π por 6 em radianos. Aqui no segundo quadrante, a ideia é exatamente a mesma. Meia volta em radianos menos π por 6.
Olha só, π menos π por 6, que é 5π sobre 6. No terceiro quadrante, π mais π por 6, que é 7π por 6. E no quarto quadrante, uma volta completa, no caso 2π, menos π por 6, que é 11π por 6. Então, nós temos aí os arcos de 30 graus e π por 6 e os seus correspondentes nos demais quadrantes. Faremos a mesma coisa agora para 45 graus. Veja, partindo da origem do ciclo trigonométrico até o 45 graus, então nós temos um arco de 45 graus. No segundo quadrante seria 180 menos 45, no caso 135 graus. No terceiro quadrante, 180 mais 45, 225 graus. E no quarto quadrante, 360 menos 45, que é o 315 graus. Agora veja, meia volta em graus, dividindo em 4 partes, eu obtenho 45 graus. Em radianos é a mesma coisa. Vou pegar meia volta em radianos e vou dividir em 4 partes. Portanto, 45 graus corresponde a um arco de π sobre 4 em radianos. No segundo quadrante, meia volta em radianos e subtraio π por 4. Obtemos 3π sobre 4. No terceiro quadrante, meia volta em radianos mais um arco de π por 4. Obtemos 5π sobre 4. No quarto quadrante, uma volta completa em radianos menos um arco de π sobre 4. Obtemos 7π sobre 4. 60 graus. Partindo da origem do ciclo trigonométrico até esse ponto no primeiro quadrante, então eu tenho um arco de 60 graus. No segundo quadrante, farei 180 menos 60 graus, no caso 120 graus. No terceiro quadrante, 180 mais 60 graus, 240 graus. E no quarto quadrante, 360 menos 60 graus, 300 graus. Veja que meia volta em graus dividido em 3 partes, eu obtenho 60 graus. Em radianos é a mesma coisa. Meia volta em radianos dividido em 3 partes. No segundo quadrante, meia volta menos π por 3, então 120 graus corresponde a um arco de 2π por 3. No terceiro quadrante, meia volta mais π por 3, 240 graus corresponde a um arco de 4π por 3. E no quarto quadrante, uma volta completa menos π por 3. Obtemos 5π sobre 3. Então, aqui temos os correspondentes de 60 graus e π sobre 3 no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Aqui está o ciclo trigonométrico com os arcos que acabamos de estudar. É muito importante conhecer o ciclo trigonométrico e saber localizar os arcos notáveis e seus correspondentes nos demais quadrantes. Na próxima videoaula, resolveremos exercícios envolvendo arcos na circunferência. Espero ter ajudado e até uma próxima.